Graça e paz, meu povo amado. Eu vendo uns vídeos hoje no Instagram e até o próprio cantor gospel, cantor evangélico, como ele gosta de ser chamado, poeta Sérgio Lopes, ele ficou indignado com alguns pastores evangélicos que dizem que Israel hoje, a moderna Israel, não é a Israel bíblica da aliança, mas como se não tivesse mais essa aliança. Existiu a diáspora, mas nunca o judeu deixou de ser judeu, nem as suas gerações. Inclusive, muitos são judeus e não sabem que são judeus por causa da Inquisição, que fugiram, viraram novos cristãos, mudaram os nomes, aqui do Brasil principalmente, né? Que vieram da Espanha e de Portugal, mais de Portugal. E muitos, e até os que sabiam que eram judeus foram expulsos e fundaram, a gente sabe, saiu de Recife, aqui de Recife, e fundaram Nova York. Mas nesse ponto que eu quero falar é que Israel, a nação da aliança eterna, e a igreja como um enxerto na sua raiz. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que meu nome esteja nela perpetualmente. Perpetualmente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Todos os dias. Segundo Crônicas 7,16. Esse versículo, gente, revela o compromisso eterno de Deus com o povo de Israel, ao consagrar o templo de Jerusalém como lugar de sua habitação. A expressão perpetualmente indica uma aliança contínua, irrevogável. Mesmo quando Israel falhou, Deus permanece fiel ao que prometeu. Seus olhos e o seu coração continuam voltados para Jerusalém e para o seu povo. A falácia da teologia da substituição, apesar desta declaração claras da Escritura, muitos líderes evangélicos têm aderido à chamada teologia da substituição. Uma doutrina que afirma que a igreja, gente, substituiu Israel como um povo de Deus. Essa teologia surgiu a partir dos primeiros séculos na era cristã, especialmente após a destruição do segundo templo, lá no ano 70 depois de Cristo. A dispersão dos judeus influenciou pensadores cristãos que viam o sofrimento de Israel como um sinal de rejeição divina e assumiram que a igreja agora era a nova Israel. Contudo, essa doutrina é antibíblica e perigosa, pois contradiz o plano de Deus revelado nas Escrituras. Ignora o ensino direto de Paulo em Romanos 9 e 11. E contribui historicamente para o antissemitismo religioso. Amém? A Bíblia afirma que Deus não rejeitou Israel. Como eu disse, Romanos 11, 1 e 2 diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Continuando lá no 2, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Paulo, ele mesmo, judeu, responde com firmeza: Deus continua comprometido com Israel. Lá em Jeremias 31, 35 e 37 ao 37, diz assim o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá de cima, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Deus condiciona a rejeição de Israel a algo impossível: medir os céus ou sondar os fundamentos da terra.
Ou seja, ele jamais os rejeitará. Não importa o que Israel fez, o que deixou de fazer. Amém? A igreja foi, na realidade, enxertada na raiz de Jessé. A igreja não substitui Israel. Ela foi enxertada na oliveira da aliança, como um ramo silvestre. Romanos 11, 17 ao 18 diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zabujeiro, foste enxertado em lugar deles, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A raiz é Israel, a promessa feita a Abraão e a casa de Davi, o tronco de Jessé. Amém? Isaías 11:1 diz: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Ele está falando de Jesus, e o fruto é a igreja dos gentios. Apocalipse 5, verso 5 diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Jesus é a raiz e o renovo, o Messias judeu, e nós gentios participamos por graça dessa promessa, mas sem substituir os ramos naturais. A conclusão é o seguinte: um só plano em dois tempos. Deus permanece fiel ao seu povo. Israel continua sendo a nação da aliança. A igreja é o povo chamado dentre as nações, enxertado na promessa, mas nunca para ocupar o lugar de Israel. Segundo Crônicas 7:16, Romano 11, Jeremias 31, Isaías 11 derruba a teologia da substituição e mostra que o plano de Deus é único, soberano e está sendo cumprido diante dos nossos olhos. Amém? Então é isso, minha gente. Não fica atrás de conversa de pastor que quer dizer que Israel não é mais nada, só a igreja. A igreja está tão deturpada, em muitas igrejas não existe o Espírito Santo. Se a gente está vendo isso, os finais dos tempos, o amor de muitos esfriará. Então é isso, fica atento para essas coisas. Ore por Israel. Essa guerra que está acontecendo está mostrando os finais de tempo. Jesus está voltando. E lembre que Jesus é judeu. Amém? Deus abençoe a tua casa e a tua família e a tua vida, o teu trabalho e todas as coisas que são caras a ti. Amém?